Numa das épocas mais sombrias de toda a história, uma família comum, tomou uma decisão extraordinária. E essa não é só uma história sobre sobreviver, não. É uma lição poderosa sobre coragem e sobre fé quando tudo parece impossível. Vamos juntos desvendar o refúgio secreto. Pensa comigo uma coisa. O que uma simples família de relojoeiros poderia fazer contra toda a máquina de guerra nazista? Pois é, a história da família Ten Boom mostra pra gente que às vezes as armas mais fortes não são feitas de aço, mas sim de pura convicção. Essa citação, nossa, ela resume perfeitamente a essência de tudo. A questão aqui não é só o que eles enfrentaram, mas como eles enfrentaram, sabe? É uma prova, assim, incrível da força do espírito humano e de uma fé que literalmente moveu montanhas. Ok, pra gente entender como eles viraram heróis, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pro começo. Porque muito antes da guerra, a família Ten Boom já estava construindo a vida deles sobre dois pilares: serviço e humildade. Lá em Haarlem, na Holanda, tinha uma casa conhecida como Bege. E ela era muito mais que uma relojoaria. Era tipo o coração pulsante da comunidade. As portas estavam sempre abertas porque, para os Ten Boom, qualquer pessoa que aparecesse ali era um vizinho em potencial. E esses aqui eram os princípios deles. Amar o próximo não era só da boca para fora, era ação de verdade. Era fazer o que é certo, não importava o preço. Eles nem imaginavam, mas esses valores estavam, na verdade, forjando uma coragem que logo logo seria testada de um jeito inimaginável. E então, a escuridão chegou na Holanda. Diante da tirania, a fé da família Ten Boom não se acovardou, não se escondeu. Pelo contrário, ela se transformou em resistência e deu vida ao refúgio secreto. Conforme a perseguição nazista ficava cada vez pior, a família Ten Boom se recusou a ficar só olhando. Aquela casa, que antes era de portas abertas, se tornou algo muito mais arriscado, o epicentro de uma rede de resistência que funcionava bem debaixo do nariz do inimigo. A operação toda era uma dança de altíssimo risco. Olha só os passos. Primeiro, acolher os fugitivos. Depois, a parte mais engenhosa, construir um esconderijo secreto. E por fim, talvez o mais difícil de tudo, viver o dia a dia com um sorriso no rosto, mantendo uma fachada de normalidade enquanto vidas dependiam do silêncio deles. E quem é que encontrava abrigo ali? Bem, para os Ten Boom, a humanidade não tinha rótulo. Judeus, membros da resistência, jovens que fugiam do trabalho forçado, todos eram bem-vindos. Dentro daquelas paredes, eles ofereciam uma coisa que era muito preciosa e rara na época: esperança. Mas é claro que toda essa bravura, toda essa compaixão, veio com um custo terrível. Essa é a parte mais sombria da jornada deles, o sacrifício final. A verdade era simples e brutal. Em tempos de guerra, ter compaixão é um ato de rebeldia. E eles sabiam que toda rebeldia tem um preço. Um preço que, no fundo, eles estavam dispostos a pagar. E então, o que ninguém queria que acontecesse, aconteceu. Uma traição. O refúgio foi descoberto. A família foi presa e lançada direto nos portões do inferno, um campo de concentração. E ali, a fé que sempre sustentou seria levada ao limite máximo. E isso força a gente a pensar, né? De onde vem essa força? O que alimenta a coragem quando tudo ao redor é só escuridão? É uma pergunta que ecoa pela história e a gente adoraria saber o que vocês acham. Deixem um comentário. Essa é uma conversa muito importante. E se esse tipo de análise faz sentido para vocês, aproveitem para curtir, seguir o canal Pneuma BR e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Mas olha só, mesmo na escuridão mais profunda, uma única chama pode sobreviver. A história dos Ten Boom não termina em tragédia. Ela renasce através da Corrie e da mensagem poderosíssima de luz e perdão que ela levou para o mundo inteiro. Sozinha. A Corrie foi a única da sua família mais próxima a sobreviver aos horrores do campo. Ela perdeu o pai, perdeu a irmã, a Betsy, mas ela não perdeu a mensagem que eles viveram. E aqui está o coração do legado dela: o perdão. Para Corrie, perdoar não era sobre sentir alguma coisa, era sobre decidir. Um ato de vontade, sabe? Uma escolha consciente de se libertar do veneno do ódio, mesmo quando cada fibra do seu corpo gritava por vingança. E essa decisão radical se tornou a missão da vida dela. Ela viajou o mundo não para contar uma história de sofrimento, mas para compartilhar uma mensagem de cura. Ela construiu pontes onde existiam muros, espalhando uma mensagem de amor e reconciliação que, nossa, continua inspirando milhões até hoje.
No fim das contas, o legado dela nos deixa essa verdade poderosa. Uma única pessoa, armada com os princípios do perdão e da reconciliação, pode ter um impacto que ecoa por gerações. E assim, a história dela vira meio que um espelho pra gente. A pergunta final não é sobre o que aconteceu lá atrás, mas sobre o agora. Qual é a lição mais importante que uma vida como a de Corrie ten Boom nos oferece hoje?